Fala, nação rubro-negra! A casa caiu e ficou escancarado, o que muita gente já vinha sentindo faz tempo. Tem uma galera grande, especialmente em certos setores da mídia, que tenta de tudo para desmerecer as conquistas do Flamengo. Ontem foi mais uma dessas provas, e eu vou explicar o porquê. Mas segura aí que hoje também tem muita notícia importante. Vamos falar sobre o Michael, que já sinalizou que quer deixar o Mengão e retornar ao futebol árabe. Tem dois clubes interessados e a saída pode acontecer a qualquer momento. Também tem novidades sobre o Lucas Paquetá, o martelo foi batido no West Ham, e caso ele seja inocentado no processo que enfrenta, já existe um planejamento para colocá-lo no mercado. E claro, o Cruzeiro, que segue na cola do Flamengo no Brasileirão, venceu mais uma e promete seguir na perseguição direta ao líder da competição. Agora bora mergulhar nesses assuntos com detalhes? Primeiro voltando à polêmica que tem fervido nos últimos dias. Desde que o Flamengo venceu o Chelsea no Super Mundial, não faltaram comentários dizendo que o time inglês era o pior Chelsea da história. Muitos falaram isso. A ideia parecia clara: diminuir o feito do Flamengo, tirar o brilho de uma conquista que foi grandiosa. Mas ontem o Chelsea foi lá e não deu chances para o Paris Saint-Germain. No primeiro tempo já estava 3-0. Passaram o carro sem dó, mostrando um futebol de altíssimo nível. E aí como é que fica aquela conversa de que era o pior Chelsea da história? Será que agora vão ter coragem de dizer que o PSG também virou um time qualquer? Claro que não. A verdade é que quando é o Flamengo que ganha, inventam qualquer narrativa para desmerecer. Mas quando esses mesmos clubes atropelam outros gigantes da Europa, aí tudo vira festa, vira espetáculo, vira mérito. O que está em jogo aqui é o reconhecimento. Porque não aceitam ver o Flamengo em evidência, não aceitam ver o rubro-negro ganhando no campo e brilhando fora dele. Ontem foi o ponto final dessa história. A máscara caiu e ficou escancarado que existe sim um esforço constante para minimizar o que o Flamengo faz. É uma tentativa desesperada de manter outros clubes em evidência enquanto tentam a qualquer custo frear o crescimento e o protagonismo do Mengão. Só que não adianta, o Flamengo é gigante e cada dia que passa mostra mais isso. O torcedor percebe o torcedor, sente o torcedor, entende quando querem manipular a narrativa. E é por isso que a torcida do Flamengo é tão engajada, tão ativa e tão presente. Porque ela sabe que o clube vive sendo alvo. Agora vamos mudar o foco e falar de Michael. O atacante já deu o sinal verde para sair? Ele mesmo autorizou seus empresários a buscarem propostas de fora? E não é qualquer proposta, não. São dois clubes do mundo árabe que já demonstraram interesse. Um deles é o Al Duhail do Catar, que já estava de olho no jogador antes mesmo do Super Mundial. Inclusive, essa informação já circulava nos bastidores e só foi ganhando força com o passar dos dias. O outro time é o Al Warda dos Emirados Árabes Unidos. Ambos já consultaram a situação do atleta e devem formalizar uma proposta em breve. O Flamengo, por sua vez, não deve fazer muito esforço para segurá-lo, isso porque o clube já está no mercado em busca de um jogador para o setor esquerdo do ataque, exatamente onde Michael atua. Felipe Luiz e José Botto já estão monitorando nomes, e isso deixa claro que o Michael está sim disponível para negociação. Ou seja, o Flamengo não só está aberto a propostas, como já prepara uma reposição. E esse tipo de movimentação deixa claro o planejamento do clube. Quando um jogador dá sinais de que quer sair, o Flamengo já age nos bastidores para não ser pego de surpresa. Não é por acaso que a diretoria liberou os empresários de Michael para ouvir propostas. O ciclo dele no clube pode estar perto do fim e tudo vai depender de quanto esses clubes árabes vão colocar na mesa. Se vier uma boa proposta, dificilmente o Flamengo vai fazer força para manter o atleta. Enquanto isso, no mercado europeu, o nome de Lucas Paquetá volta a ganhar força. O West Ham Clube inglês, onde o jogador atua, já definiu internamente que caso ele seja inocentado no processo que enfrenta, será colocado à venda. E aí entra o Flamengo na história. O clube tem interesse em repatriar o meia, que já declarou em entrevistas anteriores que gostaria de voltar ao futebol brasileiro, mais especificamente ao próprio Flamengo. Mas é claro que não será uma operação fácil. Além do Flamengo, há também clubes do futebol árabe de olho no jogador. O que pesa a favor do Mengão é o laço emocional que o Paquetá tem com o clube, onde foi revelado e se destacou antes de ir para a Europa. Agora tudo vai depender do desfecho do caso que o envolve e do apetite do West Ham para negociar.
Mas uma coisa é certa, se surgir a chance, o Flamengo vai tentar, e enquanto o Mengão se movimenta no mercado, o Cruzeiro segue mostrando força dentro de campo. Na última rodada venceu o Grêmio por 4-1 no Mineirão e colou de vez no Flamengo na tabela do Campeonato Brasileiro. Agora, tanto o Flamengo quanto o Cruzeiro têm 27 pontos. A diferença é que o Mengão tem um jogo a menos, o que pode ser decisivo nas próximas rodadas. O Red Bull Bragantino vem logo atrás com 26 pontos e o Bahia aparece em quarto com 24. O Palmeiras, com 2 jogos a menos, tem 22 pontos e segue na briga. Botafogo, Fluminense e Atlético Mineiro também estão na cola. A disputa pelo topo da tabela está completamente em aberto e cada rodada pode mudar tudo. Mas o fato é que o Flamengo, mesmo com todas as dificuldades, segue forte com elenco competitivo e mostrando que tem fôlego para se manter no topo. Aliás, falando em elenco, a situação do Pedro também segue como ponto de atenção. O atacante, que se desentendeu com a diretoria e com o técnico Felipe Luiz, deve se reapresentar hoje. A expectativa é que o clima se acalme e que ele peça desculpas ao grupo, o que pode facilitar seu retorno às atividades normais e sua presença no jogo contra o Santos na próxima quarta-feira. Felipe Luiz foi claro: se quiser continuar no clube, vai precisar se retratar. Agora depende da humildade e da vontade do Pedro. Se ele quiser seguir no Flamengo, sabe o que tem que fazer. Do contrário, a diretoria já deixou claro que está aberta a propostas. O jogador precisa decidir o que quer. Da carreira, a camisa do Flamengo é pesada e quem veste tem que entender o que ela representa. Para completar, hoje também tem movimentação importante na base. Às 11 horas da manhã, Bruno Pivetti e Alfredo Almeida vão conceder entrevista coletiva no Ninho do Urubu. Bruno assume como técnico da equipe sub-20 e Alfredo passa a ser o novo diretor do futebol de base do Flamengo. A base é um pilar essencial do clube e tem sido cada vez mais valorizada. A entrevista vai esclarecer os planos para a formação de jovens talentos e como o Flamengo pretende manter essa linha de produção que tantos frutos já deu para o time principal. Com organização, investimento e visão de longo prazo, a base do Flamengo segue sendo uma das mais respeitadas do país. E olha só, enquanto tudo isso rola nos bastidores, o nome de Matheus Gonçalves também aparece nas negociações. O Cruzeiro está interessado no jogador e já conversa com o Flamengo para concretizar o empréstimo. O técnico Léo Jardim do Clube Mineiro confirmou que as tratativas estão avançadas, mas ainda não há nada assinado. Segundo ele, a negociação já está em fase final de ajustes e pode ser concluída em breve. Se tudo der certo, Matheus pode ganhar mais minutos em campo no Cruzeiro, o que seria ótimo para sua evolução. No Flamengo, ele ainda não teve tantas oportunidades e essa ida para Belo Horizonte pode representar uma boa chance de ganhar rodagem. Enquanto isso, a torcida segue ligada em tudo, esperando as definições dentro e fora de campo. E com razão. O Flamengo vive um momento importante, lidera o Campeonato Brasileiro, está ativo no mercado, tem decisões importantes pela frente e precisa manter o foco para continuar brigando por títulos. É hora de união de força total e de blindar o elenco contra qualquer tentativa de desestabilizar o ambiente. Porque, como ficou provado mais uma vez, tem muita gente incomodada com o tamanho do Flamengo. Mas não tem jeito. Quando o Mengão entra em campo, é sempre gigante. É raça, é paixão, é compromisso com a vitória. O resto é só barulho de quem não aguenta ver a gente voando. E o que deixa tudo ainda mais evidente é como essas narrativas sempre aparecem quando o Flamengo está por cima. Basta o time conquistar alguma coisa grande, como foi o caso da vitória sobre o Chelsea, para surgirem vozes tentando relativizar, diminuir, tirar o peso da conquista. Isso não acontece com outros clubes? Quando um time europeu bate outro, é tratado como grande? Feito! Quando um brasileiro vence um europeu, aí surgem argumentos de que o europeu estava em má fase, com time misto, com técnico novo, com foco em outro campeonato? É sempre uma desculpa. E o Flamengo já cansou de ser alvo dessas desculpas esfarrapadas. A verdade é que incomoda muita gente ver um clube brasileiro bater de frente com gigantes da Europa e mais ainda ganhar. E quando esse clube é o Flamengo, a coisa piora. Porque não é só a vitória em campo, é o peso da camisa, é a força da torcida, é a representatividade nacional e internacional que o clube carrega. Isso ficou ainda mais escancarado com a reação da imprensa após o título do Chelsea em cima do Paris Saint-Germain.
O time inglês, chamado por muitos de o pior da história, quando perdeu para o Flamengo, destruiu o PSG com uma autoridade impressionante. 3-0 só no primeiro tempo, sem dar chance pro time francês respirar. E aí, cadê aqueles comentários? Cadê o pessoal dizendo que era o pior Chelsea da história? Sumiram, silenciaram. Ou pior, mudaram completamente o discurso, passando a tratar o time como forte, como consistente, como campeão merecedor. Só reforça o que já está mais do que claro: quando é o Flamengo envolvido, o critério muda. A régua sobe, e se ganhar vão dizer que o outro time era fraco. Se perder, vão dizer que era obrigação vencer. É uma perseguição disfarçada de análise, mas tudo bem, porque o torcedor já entendeu o jogo. O rubro-negro aprendeu a filtrar essas narrativas e a valorizar o que realmente importa, o que acontece dentro de campo. E dentro de campo, o Flamengo está mostrando que é um dos times mais consistentes do país. Líder do Campeonato Brasileiro, com um elenco forte e competitivo, que mesmo em meio a turbulências consegue manter o foco. E por falar em turbulência, o caso do Pedro continua sendo uma peça importante nesse quebra-cabeça. Ele é um jogador fundamental, tem qualidade técnica inquestionável, mas precisa alinhar suas atitudes com os objetivos do clube. A exigência feita por Felipe Luiz para que ele peça desculpas é um recado claro: no Flamengo não há espaço para vaidade acima do coletivo. Ou veste a camisa com humildade e compromisso, ou abre caminho para quem quer estar ali de verdade. Hoje é um dia decisivo. Pedro deve se reapresentar e há uma expectativa de reconciliação. O ambiente interno precisa ser preservado, e isso só será possível se todos estiverem na mesma página. A torcida quer o jogador de volta, claro, mas quer principalmente um elenco unido, com foco no objetivo principal: conquistar títulos. Não dá para carregar vaidades quando se está buscando algo tão grande. E se o jogador quiser mesmo continuar, sabe o caminho. Agora, se achar que não é mais o seu lugar, que procure outro destino. O Flamengo não vai prender ninguém que não quer estar ali. Enquanto isso, o nome de Matheus Gonçalves segue forte nas conversas entre Flamengo e Cruzeiro. O técnico Léo Jardim deixou claro que gostaria de contar com o jogador e que as negociações estão bem avançadas. Só falta assinar. E isso mostra também o quanto o Flamengo está sendo estratégico com seus jovens talentos. Em vez de deixá-los no banco sem perspectiva, empresta para clubes onde eles possam ganhar experiência, rodagem, minutos importantes. O próprio Cruzeiro vive uma boa fase no Campeonato Brasileiro, está na vice-liderança junto com o Flamengo e oferecerá um ambiente competitivo para Matheus crescer. É bom para o jogador, bom para o Flamengo e bom para o futebol brasileiro como um todo. O Mengão também segue atento às movimentações do mercado internacional. O caso do Michael é emblemático. O jogador tem mercado, tem proposta chegando e já deixou claro que gostaria de voltar ao mundo árabe. E isso é absolutamente compreensível. São contratos milionários, vida mais tranquila, futebol menos exigente fisicamente. Para o atleta é uma oportunidade que faz sentido. E para o Flamengo é o momento ideal para negociar. Ainda mais considerando que a diretoria já está no mercado em busca de um novo ponta-esquerda, o que deixa claro que não há intenção de segurar alguém que já está com a cabeça fora do clube. O planejamento precisa estar sempre à frente da emoção. E nisso o Flamengo tem sido exemplar. Já estão se movimentando, já estão de olho em reposições. E se tudo se concretizar, Michael sai e outro chega com rapidez. Já a situação de Lucas Paquetá depende de outros fatores bem mais complexos. O jogador está no centro de uma investigação na Inglaterra e o West Ham já se adiantou: se for inocentado, será colocado à venda. É aí que entra o Flamengo. O clube monitora a situação e já deixou claro que tem interesse em trazer o jogador de volta. Paquetá, inclusive, tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro, especialmente ao Flamengo. Isso é um ponto a favor. Mas o entrave pode estar no valor da negociação. Ainda assim, o Flamengo já provou que, se for algo estratégico e viável, vai entrar na briga. O meio-campo do time ficaria ainda mais forte com um jogador do nível do Paquetá, que além da qualidade técnica tem identificação com o clube e com a torcida. E essa conexão faz toda a diferença na hora de decidir onde jogar. Enquanto todas essas movimentações acontecem, o Campeonato Brasileiro segue pegando fogo. O Flamengo lidera, mas tem o Cruzeiro logo atrás com os mesmos 27 pontos. A diferença está no número de jogos.
o Mengão tem uma partida a menos, o que em tese dá vantagem na disputa. Mas isso também significa que o time precisa manter o foco absoluto nas próximas rodadas. Não dá pra vacilar, cada ponto conta. E com adversários diretos como Red Bull, Bragantino, Bahia, Palmeiras e Botafogo tão próximos na tabela, qualquer escorregada pode custar caro. A tabela está embolada e esse tipo de campeonato exige consistência. Não é só jogar bonito, é saber administrar resultados, saber poupar na hora certa, saber quando é hora de arriscar. E falando em estratégia coletiva que vai acontecer, hoje, com Bruno Pivetti e Alfredo Almeida, marca uma nova fase para o futebol de base do Flamengo. Bruno assume o comando do Sub-20 e Alfredo passa a ser o novo diretor da base. O clube está investindo pesado nessa área. E com razão, a base do Flamengo sempre foi um celeiro de craques e precisa de uma gestão forte e organizada que entenda a importância desse setor. Não adianta só buscar reforços no mercado se não houver um olhar atento para o que está sendo formado dentro de casa. E a torcida sabe disso. Vê com bons olhos quando o clube valoriza os garotos do ninho e dá oportunidades reais para eles brilharem no time principal. Essa entrevista coletiva deve trazer novidades importantes sobre o planejamento da base, os objetivos de médio e longo prazo e principalmente como esses jovens podem ser integrados de maneira mais inteligente ao elenco principal. Com a agenda lotada, jogos decisivos e maratonas de competições, é essencial ter peças de reposição qualificadas. E é aí que a base entra como pilar fundamental. Já vimos isso acontecer no passado com nomes como Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Reinier João Gomes e outros ainda virão. Portanto, o momento é de atenção total. O Flamengo está no topo, mas precisa manter o foco, controlar os bastidores e seguir com planejamento firme. As vitórias em campo são reflexo direto do que é feito fora dele e é por isso que a torcida confia. Porque vê um clube mais maduro, mais estratégico, mais preparado e mesmo quando surgem polêmicas como a de Pedro, o Flamengo mostra que tem comando, que tem pulso, que não se perde em vaidades, o clube acima de tudo, a instituição antes de qualquer nome. E assim vai sendo construída a hegemonia, com trabalho sério, com decisões firmes e com uma torcida que não abandona jamais. E nesse cenário todo, o recado é simples, quem quiser vestir. O manto sagrado tem que entender o peso que ele carrega. Não é só jogar bola, é representar milhões, é lidar com pressão, com cobrança, com amor incondicional. E quem não estiver preparado para isso que abra espaço. Porque o Flamengo não vai parar. O Flamengo é movimento constante, é mudança, é desafio. E é acima de tudo gigante. E como gigante incomoda. Por isso as máscaras continuam caindo. E cada queda revela mais um que tentou atrapalhar, diminuir ou questionar. Mas não adianta, porque o Flamengo é maior que qualquer narrativa. E isso ninguém consegue esconder por muito tempo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos corredores da Gávea, um burburinho começa a ganhar força e já está tirando o sono de dirigentes rivais. A Ambev, gigante do setor de bebidas, estaria negociando um acordo bombástico com o Flamengo para assumir integralmente as dívidas do clube. Embora nada tenha sido oficializado até o momento, fontes próximas à diretoria rubro-negra indicam que as conversas estariam em estágio avançado e envolvem cifras vultuosas capazes de mudar drasticamente o panorama financeiro do clube carioca. Notícia caiu como uma bomba entre os torcedores, que tomaram as redes sociais de assalto com reações empolgadas, memes e teorias sobre como essa possível parceria poderia transformar o Mengão em uma potência ainda maior. Agora ninguém segura? Escreveu um torcedor inflamado no X, antigo Twitter, enquanto outros já sonham com reforços de peso, estádio próprio e hegemonia absoluta no futebol sul-americano. A suposta negociação giraria em torno da assunção total das dívidas do clube, que hoje somam centenas de milhões de reais. Em troca, a Ambev teria direito a um pacote robusto de propriedades comerciais, como o naming rights do Maracanã, caso o Flamengo concretize a esperada concessão, presença massiva na camisa e até participação em decisões estratégicas do marketing do clube.
Especialistas em marketing esportivo já apontam que, se confirmado, esse acordo pode inaugurar uma nova era nas relações entre marcas e clubes no Brasil. Apesar do entusiasmo da torcida, fontes internas adotam cautela. Dirigentes ouvidos em off afirmam que ainda existem obstáculos jurídicos e regulatórios a serem superados, além da necessidade de aprovação do Conselho Deliberativo do clube. Ainda assim, o simples rumor já sacudiu o mercado esportivo e acendeu alertas em clubes rivais, que veem no possível acordo uma ameaça direta à competitividade do futebol nacional. A Ambev, procurada por jornalistas, não confirmou nem negou a negociação, limitando-se a afirmar que mantém boas relações com diversos clubes e sempre avalia oportunidades estratégicas. Já o Flamengo, em sua tradicional postura discreta, segue em silêncio, o que só aumentou as especulações e a ansiedade da torcida. Se for mais do que boato, o futebol brasileiro pode estar prestes a testemunhar uma virada de jogo histórica. E o Flamengo talvez esteja um passo à frente de todos. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central. Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!